todos. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Eu queria começar, antes de passar a palavra para o Kleber, para explicar um pouco como foi esse processo, né, de escolha do novo treinador e do nosso novo líder, né? Não foi um processo simples, né? Tiveram algumas conversas, mas eu queria transmitir aqui um pouco, né? Durante um pouco mais o seu perfil de liderança, a sua maneira de pensar o jogo e o seu método de trabalho, né? E dentro do que o Santos buscava e procurava para a continuidade da temporada e por que não, né, para a construção do seu projeto, nós compreendemos que o Kleber tinha todas as ferramentas que buscávamos, né? Além de ser um profissional extremamente experiente, muito vencedor, né? Participou de diversos processos e diversas construções que culminaram em títulos, né? Isso se conectava muito com a realidade do Santos. Primeiro, porque buscávamos um líder que pudesse conectar toda a estrutura, todo o centro de treinamento. Também buscávamos um líder que compreendia os desafios do futebol brasileiro. Como a gente sabe, é uma competição que está ficando cada vez mais difícil, cada vez mais complexa, e o nível de profundidade de conhecimento do Kleber com relação à evolução da liga que a gente está envolvido também nos chamou a atenção. E também, como último ponto, a sua forma de pensar o jogo, de estruturar as suas ideias. Entendemos que se conectava muito com as características dos nossos jogadores hoje, né? Levando tudo isso em consideração e pensando e entendendo esse passo que o Kleber tinha de ter um voo solo agora, a gente entendeu que não era uma decisão arriscada, muito pelo contrário, era a decisão certa para o Santos. Era a decisão que se conectava num clube em processo de reconstrução, que precisava dessa profundidade de conhecimento, com um profissional com muita experiência, muitos títulos, mas que também estava com muita fome, muita vontade de assumir um desafio desse tamanho, mas com total conhecimento e clareza dos passos que eram necessários para que o Santos pudesse retomar o seu papel de protagonista no futebol brasileiro. Levando em consideração todos esses critérios que eu acabei de comunicar, no fim do dia essa decisão ela foi óbvia e nos deu um conforto, porque conseguimos trazer um profissional certo, o profissional correto para o momento do Santos Futebol Clube e do projeto que a gente quer construir. Dito isto, Kleber, seja bem-vindo. Estamos muito contentes com a tua vinda. Também estou aqui em nome do presidente Marcelo Teixeira para te passar a confiança e a clareza de que, juntos todos, vamos dar os passos necessários. Primeiro, para sair dessa zona desconfortável e, segundo, para que a gente consiga colocar o Santos no seu lugar que é devido, no seu lugar que é condizente com a sua história e com o tamanho dessa instituição. Seja bem-vindo. Obrigado, Pedro. Vou tirar a camisa aí antes, aí você fala. Beleza, gente? Todo mundo pegou aí? Beleza, obrigado, Pedro. Obrigado, Kleber. Vou guardar com carinho. Vamos iniciar agora com as perguntas. Pode começar, Fabiano. Oi, Kleber. Aqui à sua esquerda, aqui, Fabiano Fará, Rádio Transamérica. Seja bem-vindo ao Santos.
Eu queria que você falasse um pouquinho mais da tua decisão de aceitar esse projeto do Santos, sabendo da situação do clube dentro do Campeonato Brasileiro como o primeiro trabalho. E se você conversou com o Tite, falando, eu vou aceitar o Santos, como é que é essa relação ainda, mesmo que o Tite tenha dado uma pausa na carreira, por favor. Bom dia. Eu tomei a decisão em outubro, né, de seguir a carreira solo, a partir da saída do Flamengo. Em novembro eu conversei com o Tite. Nesse período de novembro até agora a gente conversou muito pouco, né? Conversamos na Páscoa a última vez, antes dele ter esse problema de saúde que ele teve agora. E recebi dele uma mensagem hoje de manhã, fiquei muito feliz, né, e surpreso até, e feliz não pela mensagem única, mas por ele estar bem, né? Senti ele bem na voz dele da mensagem, retribuí o carinho, não falamos diretamente. E segundo, aceitar o convite da grandeza do Santos pela conversa que eu tive com o presidente e pela conversa que eu tive com o Pedro, que foram as duas pessoas que eu conversei, né? Me mostraram aquilo que eu entendia como um bom projeto, mesmo nessa fase atual que está com uma série de dificuldades, mas eu acho um clube grande, com bons jogadores. O projeto me satisfez, né? E me sinto orgulhoso, feliz por começar a minha carreira solo numa equipe, numa instituição da grandeza do Santos. Kleber, bom dia, boa tarde, na verdade. Felipe Noronha, Vinte Santos. Acho que uma grande questão que o torcedor tem hoje é sobre o seu estilo de jogo, até porque você vai iniciar nessa parte da carreira como técnico principal. A gente tem referência só, claro, do seu trabalho com o Tite, como foi questionado agora. E no Tite, assim, ele já fez diversos estilos de jogo. A gente pode focar aqui na seleção mais recente, um jogo mais associativo, um jogo com jogadores mais posicionados, o jogo posicional, enfim. E o Pedro Martins acabou de citar que vem em você, que a direção vem em você, um estilo que se encaixa com o elenco. Então eu queria perguntar sobre isso. Você veio já com o elenco estudado, sabendo que estilo vai propagar, que estilo esse elenco consegue te proporcionar um bom futebol, ou você tem ideias e vai trazê-las para o elenco que não tem nada a ver com o estudo já feito ou com a ideia que a gente viu essa temporada? Não tem como fazer futebol pensando de um jeito e tendo um elenco de uma característica diferente daquilo que tu pensa, né? Então a gente estudou o elenco, sim, tem a questão do contexto, do momento, né? Cheguei ontem conheci todos os atletas que estão à disposição, né? Já pensamos e já desenvolvemos o primeiro treinamento, né? No aspecto defensivo, a gente trabalha praticamente de duas formas, organizar a parte defensiva e organizar a parte ofensiva. Hoje tive uma reunião com a comissão e vamos trabalhar no período da tarde. Os jogadores que estão à disposição para o jogo, com exceção daqueles lesionados, né? Eu conversei com alguns deles e coletivamente com todo o grupo que está à disposição e tenho uma ideia para o jogo específica para esse jogo. Eu gosto muito de pensar jogo a jogo, né? É uma competição que se inicia, é uma competição de mata-mata, é um jogo em casa que tu tem que fazer um resultado positivo, né? Para depois, no segundo jogo, buscar essa relação, né? E conduzir conforme o resultado de hoje. Mas a gente trabalhou pensando muito bem como se defender no aspecto de pressão, que é um jogo que a gente tem que pressionar, porque está em casa, né? Porque busca o resultado. E hoje à tarde trabalha como atacar, como organizar os movimentos ofensivos em cima de uma equipe que a gente estudou, que é uma equipe que vem bem na Série B, que eu conheço muito bem seu treinador, né? Então vamos trabalhar à tarde para buscar esses espaços, para organizar as conexões em cima daqueles jogadores que a gente tem para o jogo. Então pensamos dessa maneira. Kleber, aqui do seu lado direito, tudo bem? Pedro La Roca, Energia 97 FM, esporte por esporte. Ainda nesse assunto de estilo de jogo, o torcedor do Santos reclama muito de ver um estilo de jogo muito parecido nos últimos 4 anos, de jogar com 3 atacantes, os 2 volantes e um meio. O famoso 4-3-3 ou 4-2-3-1. É a tua formação preferida também ou no teu trabalho você pensa em implementar uma variação tática, enfim, seja com 3 zagueiros, 3 volantes, 2 meias, enfim. O 4-3-3 é o teu estilo preferido e é o único que você pretende aplicar aqui no Santos? Obrigado. Não é o meu estilo preferido, não é o único, né? O Santos tem possibilidade com jogadores que têm de variar a formação ofensiva, com 2 pivôs por dentro, com um meia de flutuação pela direita, como o Roleiser já fez, né? Com 2 atacantes de beirada, com amplitude, podendo dar amplitude com lateral, tanto pelo direito quanto pelo esquerdo, podendo fazer uma construção por 3, tem várias formas, né? O contexto e o momento vão meditar, né, aquilo que eu possa fazer no jogo. Eu acho que o sistema, essa de ficar preso ao sistema, não é uma coisa mais
tão utilizada, é a forma que a gente vai desenvolver, como a gente vai construir, né? Como a gente vai iniciar, como a gente vai construir e como a gente vai atacar o último terço. E sempre, durante o jogo, também com possibilidade de mudança. Isso a gente vai trabalhar, falando do aspecto ofensivo, né? Vai trabalhar hoje à tarde. Kleber, tudo bem? Felipe Camargo, de Olho no Peixe, prazer falar contigo, seja bem-vindo. Obrigado. Queria que você falasse, não tem como, nesse momento que você está iniciando sua carreira de técnico, né, desassociar em relação ao Tite, né? Muita gente, torcedor principalmente, fazendo essa associação, né? Você teme, de alguma forma, uma espécie de fantasma de comparações nesse teu início de trabalho a tudo que o Tite faria, o que o Tite fez em relação a você, a esse início desse teu momento como treinador, que tudo que o Tite construiu e o Tite fez, e você esteve ao lado dele, possa, de alguma forma, acabar sendo um fantasma? Se dá para te levar isso de fato positivo ou negativo daquilo que você vai acompanhar de críticas ou elogios da sua carreira? Mano, é inevitável que isso vá acontecer, né? Foram 24 anos de parceria, o cara que me deu toda a confiança, um cara que eu tenho uma relação muito forte e que me deu todo o espaço para desenvolver junto com ele o comando de equipes grandes, né, e de seleção brasileira. Mas eu não temo, não tem como temer, né? Eu vou muito feliz se eu conseguir, dentro dessa carreira que eu inicio agora, conquistar pelo menos da metade dos títulos que a gente conquistou junto e apresentar o futebol da maneira que a gente apresentou, desde os aspectos defensivos como ofensivos, em todas as equipes que a gente passou, né? Então, eu espero conseguir isso, né? Eu me proponho a isso. O porquê começar uma carreira depois de tantos anos, eu tenho explicado ultimamente nas entrevistas que eu dei. Nos últimos 17 anos, a gente trabalhou em 4 lugares, né? No Inter, depois no Corinthians, depois na seleção e depois no Flamengo. Isso não é da cultura do Brasil. E se a gente conseguiu permanecer assim, é porque os trabalhos eram bons, jogando de maneiras diferentes, conquistando e, principalmente, com uma gestão de trabalho de atletas, de comissão técnica, de staff, utilizando todo mundo, né? Uma unidade que é o que eu também quero criar aqui dentro do Santos, para que a gente consiga buscar o resultado. E se eu conseguir isso, a comparação com ele vai ser inevitável pelo lado positivo, e é isso que eu quero. Kleber, Ricardo Martins, TNT Esportes, tudo bem? Gostaria que você explicasse um pouquinho a sua comissão. Você traz o Matheus, você tem o Rogério, que trabalhou contigo no Flamengo, que hoje é o preparador de goleiros, você tem o César Sampaio, que já estava aqui, eu Fisco, obrigado. Como é que vai ser feita essa divisão? Por exemplo, o Matheus vai ser responsável pelo setor defensivo, César Sampaio pelo ofensivo, como é que vai... Obrigado, Ricardo. Ficou muito para fora isso durante o nosso trabalho útil, principalmente na seleção e no Flamengo, que havia algumas divisões. E essas divisões, elas não eram definitivas, elas eram pontuais. Tinha momentos que era eu, tinha momentos que era o César, tinha momentos que era o Matheus, porque o Tite é um cara que funciona, né? E funcionava desse jeito. E eu também funciono assim, abrir esses espaços. Nós encontramos dentro do Santos para unir a esse trabalho profissionais de qualidade, que vão nos ajudar. Fico feliz em reencontrar o Sampaio, né? Quando o Sampaio veio para cá, eu fiquei muito feliz pela vinda dele e comuniquei a ele. Quando o Tite tomou a decisão de parar por tempo indeterminado para fazer um tratamento, né, do problema que ele teve, o Matheus e o Fábio à disposição no mercado, né, e agora o Vinícius era um profissional que eu trouxe comigo, né, desde que eu parei, para desenvolver um trabalho. É um profissional que fez os 2 cursos de CBF Academy comigo, licença A, licença Pro, que tem todas as condições, tem muita relação com a base. Aproveitando, eu vou usar isso muito aqui no Santos, porque eu vim da base, eu sempre nos clubes e na seleção tive essa relação inicialmente disso, o Vinícius vai cuidar também, eu vou estar junto e aproveitar a qualidade de cada um. Cada um tem essa qualidade, cada um tem o seu estilo. O Matheus trabalha muito bem nos 2 aspectos, tanto ofensivo como defensivo. O Vinícius também trabalha muito nesses aspectos, nos jogos de dinâmica de passe, nos jogos de aproximação, dos jogos de progressão. Então, a gente vai discutindo. Está muito em cima, né? Porque a minha ideia inicial era de trazer o Vinícius no trabalho que eu iria fazer
e um preparador que é o Felipe Seller, que era o preparador que estava comigo, mas o que se formou, o que a gente conseguiu juntar numa conversa que eu tive com o presidente, numa conversa que eu tive com o Pedro, é formar essa comissão. Então, a gente vai desenvolver aos poucos. A gente tem um pensamento de foco no CRB, um pensamento de foco logo após no Grêmio, e depois uma semana que a gente vai organizar. Mas no trabalho que a gente fez ontem, colaborando, o treinamento foi aplicado por mim e pelo Matheus, com colaboração do Vinícius, e hoje de manhã a gente já teve uma reunião, vai ter outra agora saindo daqui, para definir o trabalho da tarde, que é nos aspectos ofensivos. Kleber, tudo bem? Bruno Melhós, da Rádio Bandeirantes, bem-vindo ao Santos. Kleber, queria falar contigo sobre o Neymar, jogador que você conhece muito bem, hoje está aqui no Santos, já reencontrou com ele, mas ao longo desses dias, desde o seu anúncio, o pessoal recuperou algumas falas, não sei se você viu, principalmente uma em que você disse que não conseguia enxergar o Neymar jogando no Brasil, que ainda projetava o Neymar jogando em alto nível no futebol europeu. Acho até bacana você contextualizar essa fala, né? Foi tirada de contexto algumas oportunidades, mas falar sobre esse jogador e como é a sua relação com ele, você conhece muito bem e infelizmente não vai poder contar com ele nos primeiros jogos no comando do Santos. Vou começar pela fala. Errei, né? Eu imaginava uma coisa e aconteceu outra. Quando eu falei no momento, ele estava voltando em recuperação no Al Hilal, né? E eu achava que ele continuaria lá, a preparação dele, com a intenção dele de voltar à seleção, né? Errei, mas ele voltou para o clube que ele ama, voltou feliz. Dentro do clube, os atletas, principalmente, estão muito felizes com a chegada dele, a comissão. É um atleta que a gente trabalhou junto durante 6 anos e meio e sempre me perguntam, não só a imprensa, como os amigos, porque ele é um ídolo, né? E acho que para todos o maior jogador do Brasil nos últimos anos, aí não sei somar quantos, sempre me perguntam essa questão de o Neymar é problema? Nunca, cara, nenhuma vez, nunca. Ele sempre foi solução para nós, dentro do campo e fora do campo, né? E coincidentemente, acho que o primeiro jogador que eu encontrei ontem, a hora que eu cheguei no clube, né, e a gente cruzou e já falou, né, e feliz, ele me disse por eu estar com ele e eu feliz por estar com ele também. Boa tarde, Kleber, aqui. Giovanni Afonso, canal do Ricardinho Martins, seja muito bem-vindo ao Santos. Continuando no tema Neymar, você falou da importância, claro, é inegável poder contar com um jogador do tamanho e da qualidade que ele tem, mas eu queria falar sobre dentro de campo. Como você enxerga o Neymar dentro do seu time, claro, assim que ele se recuperar? Você entende ele jogando mais recuado, como meia, vindo buscar a bola para articular as jogadas, ou mais perto do centroavante, jogando talvez até como um segundo atacante ali, mais próximo da área, devido às condições físicas que atualmente ele tem? Muito obrigado. Vou voltar um pouquinho só no tempo, quando a gente conheceu o Neymar, eu sempre tenho por mais que a gente veja os jogadores pela TV, assista, a gente sai da impressão para o conceito quando trabalha com o jogador. Pegamos o Neymar num grande momento, jogando como externo esquerdo, com a qualidade que ele tinha no Barcelona, e ali ele jogava com a gente, jogou durante um período na seleção assim, depois ele muda um pouco e entra por dentro para fazer um meia de aproximação, né? Não um meia armador, mas uma aproximação. O Tite brincava, chamava que ele era o arco e a flecha ao mesmo tempo, né? Porque organizava e finalizava dentro da característica dele, de jogada pessoal, de jogador diferente, né? Então, ele vem jogando assim há muito tempo, né, nessa condição, e hoje eu consigo enxergar ele dessa maneira. Mas eu ainda, como eu disse, a gente tem que pensar jogo a jogo, e eu só vou pensar na utilização do Neymar, como eu faço com todos os jogadores, falando com eles, vendo o melhor momento deles, que uma das funções que a gente tem como treinador é melhorar o jogador, mesmo que ele seja um grande jogador como é o Neymar. Fazer com que ele se sinta bem dentro do campo, dentro de uma posição, que ele encontre isso, e a gente, quando chegar o devido momento, a gente vai conversar. Boa tarde, Kleber. Bruno Lima, aqui da Trivela. Tudo bom. Voltando à questão do Tite, você comentou que em outubro tomou a decisão de seguir a carreira solo, mas aqui em Santos se comentou, se especulou muito o fato de você chegar ao Santos com toda a comissão técnica da seleção, inclusive com o filho dele. E o que eu queria entender muito se fala que isso poderia ser uma preparação de terreno para que o Tite, quando estiver bem, poder vir para o Santos. Você, de fato, está decidido, é carreira solo, ou se amanhã o Tite pensar em voltar a ser treinador e até com a possibilidade de vir para o Santos, você toparia, você pensa em voltar a ser o auxiliar técnico dele? Não, a minha decisão é de seguir carreira solo, tanto que o Tite estava acertado com o Corinthians, estava se apresentando no Corinthians, e eu não viria com eles em nenhum momento. Todas as reuniões que o Tite teve com alguns clubes antes de vir
da possibilidade que ele teve de ir para o Corinthians. Eu não participei, né? Nem sabia o que estava acontecendo, nunca conversamos sobre isso, né? Então foi uma definição. Eu sou um profissional de 24 anos de parceria com ele, que poderia ter tomado a decisão antes de seguir como treinador, mas pela relação que eu tinha com ele, com o espaço, a confiança e a qualidade dos trabalhos que a gente desenvolveu e a grandeza dos lugares onde a gente trabalhou, né, eu continuei fazendo aquela função, porque eu me sentia bem naquela função e na relação. Só que, a partir do momento que eu tomo a decisão, não tem como voltar atrás, né? Felizmente, eu fui acolhido, né, pelo presidente Marcelo, pelo Pedro, pela diretoria do Santos, para começar o trabalho num clube da grandeza histórica do Santos, como eu sempre falei, né? E até eu gosto de colocar isso, o Sampaio, essa figura, como eu sempre disse para ele. Ontem encontrei o Serginho, que foi lá nos dar um abraço. Tem uma relação muito forte com o Clodoaldo, que é outro fenômeno, né? Que a gente teve participação junto na seleção, ele fez viagens com a gente. E então, assim, é uma decisão minha de treinador. Que bom que eu estou começando num grande clube e espero ficar aqui. Cheguei para ficar, tenho contrato até o fim do ano, espero fazer um grande trabalho, espero renovar. E, assim como a gente fez na parceria com o Tite, ficar a maior parte do tempo nos clubes, né? É uma ideia que eu tenho, né, de permanência muito grande nos clubes e que espero que isso aconteça, mas como treinador. Kleber, boa tarde aqui. Voltando a falar do estilo de jogo, você colocou que, claro, pensa jogo a jogo, dependendo da forma do adversário, mas em termos gerais, para entender melhor como que você pensa o futebol, o que é inegociável para você na sua equipe? Queria que você falasse um pouco mais sobre o que você vai querer colocar na sua equipe nesse primeiro trabalho, né, como um treinador principal. Inegociável na minha equipe é a forma que os atletas devem se entregar ao trabalho, né? Isso é inegociável, né? Inegociável na minha equipe, na minha relação, é entender junto com o atleta o que a gente pode tirar melhor deles. A questão do contexto é que define muito como tu trabalha, né? Então, quando eu chego num clube que tem o DNA ofensivo que o Santos tem, que tem grandes jogadores, eu tenho que pensar em trabalhar assim, mas eu não posso chegar agora, nesse momento, já trabalhando assim. E em qualquer clube também é inegociável saber definir bem os momentos do jogo, né? Por isso que a gente fala em equilíbrio, às vezes as pessoas podem confundir equilíbrio com ser mais defensivo. Equilíbrio é justamente a hora de defender. Defender é a hora de atacar. E hoje tu joga futebol de uma maneira ofensiva com cuidados defensivos. E joga futebol se defendendo já pronto para fazer um ataque. Então, eu quero nos clubes da grandeza que eu trabalhar e com os atletas que eu tiver, ser um protagonista, né? Ser aquele que domina, ser um propositivo do jogo. Isso, mas a gente tem que entrar com calma, primeiro a gente cuidar. Por isso que não tem como, quando eu vejo alguns treinadores trabalham jogo a jogo, é realmente a maneira que tem que se trabalhar. Não tem como pensar mais à frente. Eu não tenho como pensar no Grêmio, no Ceará, eu não tenho como pensar. Eu olho lá, hoje eu conversei com um profissional lá no clube, o clube disse, tal jogador vai estar... Eu digo, eu não quero saber, eu quero saber agora, né, dos jogadores que eu tenho para esse jogo e pensar esse jogo. Né? E a condição que o campeonato te coloca. Então, se eu conseguir organizar bem, equilibrar bem, dentro de um trabalho que tem uma característica, eu sou um cara que trabalho a marcação zonal, mas eu também sei trabalhar a marcação individualizada, eu também sei fazer isso ou aquilo que se deve ser feito, só que eu tenho que escolher a medida certa. Então, agora, é importante eu vender essa ideia e que os jogadores comprem essa ideia através do quê? De conversa, através de uma amostragem, através do treinamento no campo, e onde foi muito legal o treino que a gente fez, né? E espero que a gente consiga também fazer um bom treino e leve isso para o jogo e que a gente saia com um resultado positivo na quinta-feira contra o CRB. Kleber, boa tarde, bem-vindo. Anderson Laria, canal Aliado Santista. Você já comentou algumas situações envolvendo o Tite, né, de estar com essa sombra, digamos assim, mas eu queria saber... Sombra boa, né? Sim. É uma questão de ponto de vista. Sim. Eu queria saber o momento da tua estreia como técnico principal de um grande clube. Você mesmo destacou em algumas vezes que é o primeiro clube da tua carreira como treinador profissional e principal, né? E também, se você puder abrir para a gente a questão do seu contrato, se realmente há algum gatilho de renovação automática em caso de classificação para a Libertadores e ou Sul-Americana. Mais uma vez, bem-vindo. Eu vou ser sincero contigo. Quando eu fechei o contrato, eu só vi ali que era até o final de 25.
né? Porque quem trabalha e que cuida do meu contrato é o Gilmar, até está presente aqui. Eu não tive nem tempo, nem quis discutir, adentrar mais nesse aspecto, né? Então, depois tu pergunta para ele ali se tem, né? Porque eu quero, na minha cabeça, é isso. Eu acho que renovação de contrato, permanência, sempre a gente teve isso, né? De fazer contrato ano a ano para que, ao final do trabalho, pudesse haver um acerto das duas partes, ter continuidade ou não. Então, a minha preocupação é o agora, entendeu? É essa fase, é chegar até o final do contrato fazendo um bom trabalho. Técnico da seleção brasileira, esse técnico, né, vai estrear hoje. O que dá para dizer do Corinthians e Novo Horizontino? Vocês vão estar no jogo, né? Vamos, não vai estar aqui assistindo. O que quer dizer é torcer até o final pro Tigre, né? Não tem como. Se Deus quiser dar Tigre aí e a gente passar. Quanto vai ser esse jogo aí? Eu acho 2-0 pro Tigre. E você, o que você acha? Falo 3-1 nós. 3-1? Uhum. Ah, legal. Boa. Memphis não tem hoje, não tem Memphis hoje aqui. Não, hoje não tem. Descendo. Né? Ele não veio, tá machucado. Oi, Neto. Ele que merece todo esse sucesso que ele tem. Mas, calma, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não sei se é o remédio que você tá tomando. Mas você tá, tipo assim, você tá em um outro... Esse teu início de trabalho, a tudo que o Tite faria, o que o Tite fez em relação a você, a esse início desse teu momento como treinador, que tudo que o Tite construiu e o Tite fez, e você esteve ao lado dele, possa de alguma forma acabar sendo um fantasma, se dá para te levar isso de fato positivo ou negativo, daquilo que você vai acompanhar de críticas ou elogios da sua carreira. Mano, é inevitável que isso vá acontecer, né? Foram 24 anos de parceria, o cara que me deu toda a confiança, um cara que eu tenho uma relação muito forte e que me deu todo o espaço para desenvolver junto com ele o comando de equipes grandes, né? E de seleção brasileira. Mas eu não tenho como temer, né? Eu vou muito feliz se eu conseguir, dentro dessa carreira que eu inicio agora, conquistar pelo menos da metade dos títulos que a gente conquistou junto. E apresentar o futebol da maneira que a gente apresentou, desde os aspectos defensivos como ofensivos, em todas as equipes que a gente passou, né? Então, eu espero conseguir isso, né? Eu me proponho a isso. O porquê começar uma carreira depois de tantos anos, eu tenho explicado ultimamente nas entrevistas que eu dei. Nos últimos 17 anos, a gente trabalhou em 4 lugares, né? No Inter, depois no Corinthians, depois na seleção e depois no Flamengo. Isso não é da cultura do Brasil. E se a gente conseguiu permanecer assim, é porque os trabalhos eram bons, jogando de maneiras diferentes, conquistando e principalmente com uma gestão de trabalho de atletas, de comissão técnica, de staff, utilizando todo mundo, né? Uma unidade que é o que eu também quero criar aqui dentro do Santos, para que a gente consiga buscar